Hoje nós vamos abordar um tema bem interessante sobre felicidade. Meu nome é Alessandra Campos, eu sou psicanalista e aqui no canal nós vamos sempre trazer reflexões sobre saúde mental e temas que são bastante pertinentes para que a gente construa uma vida de equilíbrio. Hoje nós vamos refletir sobre o livro Renovando Atitudes. Ele é bem interessante, traz textos muito interessantes para que a gente possa debater. E hoje nós vamos falar sobre ser feliz. E eu vou ler alguns trechos do texto, não vou ler ele completamente, volto a recomendar o livro, mas acho que ele traz assim percepções, colocações muito interessantes e que a gente vai trazer aqui e eu vou ler para vocês e a gente vai trazendo e refletindo sobre as mensagens. Ele começa assim: as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Então, quando ele começa a dizer para a gente que o crescimento íntimo ele é uma prática que ele vai sendo exercitada pausadamente, e que a verdadeira fórmula da felicidade é a realização constante do trabalho interior, é para que a gente pense no que a gente pode construir dentro de nós e entender também que tudo tem processos, né? Que a vida é cíclica e que existem processos. Então, que a felicidade ela não é algo momentâneo, mas algo que vai sendo construído aos poucos, como ele disse aqui, pausadamente, e que a gente vai construindo através do autoconhecimento. Então, à medida que eu vou me conhecendo, eu vou percebendo o que me traz felicidade, eu vou percebendo que, de repente, me impede de ser feliz, e vou trabalhando nessa reforma íntima para que eu construa uma vida de equilíbrio, uma vida plena de felicidade. E ele continua: ser feliz não é uma questão de circunstância, ou seja, não é algo que é só momentâneo, mas é uma questão de construção. E ele continua dizendo assim: não é uma questão de circunstância, não é uma questão de estarmos sozinhos ou acompanhados, é uma questão de atitude comportamental. E aí é aquilo que a gente já começou a falar aqui. Se eu tenho uma atitude, um comportamento que busca construir a felicidade, com consciência de que a felicidade ela não é momentânea, mas algo construído ao longo do tempo, né, com esse trabalho interior, a minha postura, o meu comportamento, ele vai ser um comportamento que busca, de fato, construir uma felicidade persistente e permanente. E ele fala o seguinte: no segundo momento do texto, eu vou destacar para vocês algo que eu acho que é muito pertinente, principalmente nos tempos de hoje. Ele diz o seguinte: por acreditarmos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros, acabamos nos esquecendo de nós mesmos. Quantas vezes você priorizou a felicidade de outras pessoas que não fosse a sua? Quantas vezes você silenciou as suas necessidades em prol das necessidades de outra pessoa, acreditando que isso ia te fazer feliz e ia fazer o outro feliz? E muitas vezes a consequência de histórias assim são que você se sente vazia, se sente triste, se sente desconsiderada e mesmo priorizando a felicidade do outro, muitas vezes esse outro nem compreende, nem consegue dar valor ao que você está fazendo, à sua renúncia, nem consegue dar valor ao tempo que você se dedica a ele, porque você calou a sua necessidade. E aí ele continua dizendo assim: como consequência, não administramos, não dirigimos e não conduzimos os nossos próprios passos. Porque a gente prioriza os passos dos outros, a vida do outro. Muitas vezes o que ocorre é que a gente não consegue olhar para nós, para as nossas necessidades, para o nosso vazio, para as nossas dores. E aí o que acontece é que
a gente acha que isso vai fazer o outro feliz e, consequentemente, nos fará feliz. Isso não acontece. E ele segue: tomamos como jugo deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre-arbítrio do outro. Ou seja, muitas vezes a gente também quer dominar, a gente quer controlar a situação para que a outra pessoa se sinta bem, feliz, e aí a gente renuncia à nossa própria felicidade, a gente renuncia à nossa própria necessidade, achando que isso vai fazer um relacionamento feliz, isso vai fazer uma família feliz, isso vai fazer vai trazer uma circunstância de realização para todos os envolvidos, e muitas vezes isso não acontece. A gente se sente vazio, o outro se sente devedor e a gente se sente o tempo todo envolvido ali numa circunstância onde o outro se torna infeliz e nós também nos tornamos infelizes. E ele segue dizendo o seguinte: construímos castelos no ar, sonhamos e sonhamos irrealidades, convertemos um mito em verdade e, por entre ilusões românticas, investimos toda a nossa felicidade em relacionamentos cheios de expectativas coloridas, condenando-nos sempre a decepções crônicas. E muitas vezes, ele dizendo isso aqui, me fez relembrar aquelas situações onde a gente repete esse comportamento. Às vezes a gente acha que a gente tem que abrir mão do que a gente sente, do que é bom para nós, das nossas necessidades em prol do outro, e o que ocorre é que o outro não consegue valorizar, muitas vezes se torna um devedor emocional, e nós com o nosso vazio, e aí a decepção vem novamente. E se a gente vai para outros relacionamentos, o que ocorre é que isso se repete, porque nós ainda não resolvemos em nós o que é que nós temos que fazer, qual é o nosso trabalho interior para que a gente mude o nosso comportamento exterior. E ele segue dizendo para a gente: ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Tem uma frase que eu acho um pouco dolorida, mas que é muito verdadeira. Os outros só fazem com a gente o que a gente permite que os outros façam. Essa é uma frase clássica, verdadeira e muitas vezes dolorida. Porque se a gente tem esse comportamento de tentar fazer o outro feliz, de abrir mão das nossas necessidades, dos nossos desejos, de construir relações românticas e irreais, o que ocorre é que muitas vezes a gente não percebe que a gente está dando para o outro a oportunidade de nos machucar. A gente está dando para o outro a possibilidade de nos ferir. Porque se eu não respeito as minhas necessidades, se eu não respeito aquilo que é importante para mim, como que eu vou esperar isso do outro? Como que eu vou esperar que o outro respeite aquilo que eu sinto, que o outro respeite aquilo que é importante para mim, se eu mesmo não estou fazendo isso? Então, por isso que é importante a gente pensar, os outros só fazem com a gente o que a gente permite que os outros façam. E ele segue nos alertando. Nós precisamos nos conscientizar de que cada criatura tem uma maneira única de ser feliz. E isso é muito importante porque muitas vezes essa questão nos traz aqui essa linha de comparação que muitas vezes a gente cai nela. Ah, fulano casou e está feliz, então para eu ser feliz eu tenho que casar. Ó, ciclano formou em tal faculdade ou fez tal curso, está sendo feliz, então vou fazer. Sem perceber que você tem a sua capacidade, a sua especificidade, você é um ser único neste planeta. Então, cada alma aqui, hoje, viva, ela tem a sua própria história, ela tem a sua própria forma de ser feliz, a sua própria forma de se manifestar no mundo. Então, é muito importante que a gente perceba que o outro não nos faz feliz e nem nós fazemos o outro feliz, assim como nós temos
a nossa forma de ser feliz e o outro tem a forma dele de ser feliz. Isso faz com que a gente perceba o quanto é importante o autoconhecimento. Porque se eu olho para fora e busco formas que não é aquela que é importante para mim, eu vou sempre me enganar. Porque o outro pode ser feliz cantando, o outro pode ser feliz cozinhando, o outro pode ser feliz dentro de um casamento, o outro pode ser feliz fora de um casamento. Uma pessoa pode ser muito feliz, cheia de amigos, outra é muito feliz tendo um amigo apenas, dois amigos apenas. Ou seja, não existe regra para a felicidade, porque cada alma é única e a sua alma é única. Mas para que você consiga saber o que te faz feliz, você precisa se autoconhecer. Você precisa se dedicar, como ele disse aqui no início do vídeo, à construção do seu próprio eu, à descoberta do seu próprio eu. E ele diz o seguinte: a felicidade dispensa rótulos, né? Nós já estamos falando sobre isso. Cada um é feliz à sua própria maneira. E a sua felicidade ela vai ser construída da sua forma, à sua maneira. Então é muito importante que você entenda o que é que te faz feliz, o que te realiza, o que faz sentido para você. Porque a partir do momento que você se autoconhece, que você determina o que é importante para você, você vai ter vontade de superar os obstáculos que vão estar ali naquele caminho, você vai ter vontade de fazer da sua forma, do seu jeito, no seu momento. Você vai descobrir que o que faz sentido para você é o que faz sentido para você. Não tem que fazer sentido para outras pessoas, mas você precisa respeitar as suas necessidades, você precisa respeitar os seus desejos, você precisa respeitar o que realmente te faz feliz e seguir pelo caminho que realmente é aquele que te realiza. E aí ele termina assim: o trabalho interior produz felicidade não é uma meta curta, mas um longo processo que levará muito tempo para ser construído, mas que vale a pena cada minuto dedicado a essa descoberta e essa construção. É esse o recado que eu quero deixar para vocês hoje, a reflexão de que você pode ser feliz, que você pode manter a sua felicidade e que o autoconhecimento vai abrir portas para que você, de fato, construa uma vida plena, equilibrada e muito feliz. Curte, compartilha, se esse vídeo fez sentido para você, se você conhece alguém que está precisando dessa mensagem, manda para essa pessoa. E se quiser saber mais sobre mim, entra no meu site, é www.alessandracampos.com.br. Até o próximo vídeo.